Faltam 40 minutos para a apresentação mais importante do trimestre. O projeto está quase pronto, quase. Uma parte ainda não foi revisada. Os números finais chegaram ontem, mas você decidiu resolver outras tarefas primeiro. Agora existe pouco tempo, pouco demais, para fazer bem feito, mas suficiente para que uma frase comece a se formar. Se eu tivesse recebido mais prazo, o resultado seria outro. Repare no que acabou de acontecer. O resultado ainda nem existe, ninguém avaliou o trabalho e a explicação para seu possível fracasso já está pronta. Talvez você não tenha apenas encontrado um obstáculo, talvez tenha ajudado a construí-lo, não porque deseja perder, mas porque existe algo que naquele instante parece mais importante do que vencer. Impedir que aquela apresentação se transforme num teste real da sua capacidade. Hoje, no Laboratório Mori, nós vamos investigar uma forma de autossabotagem pouco discutida com profundidade aqui no Brasil. Ela não acontece depois do fracasso, acontece antes. E quando funciona, você perde a oportunidade, mas preserva a frase: eu teria conseguido se tivesse tentado de verdade. Neste episódio você vai entender 3 coisas. Primeiro, por que pessoas competentes criam condições ruins justamente antes de uma avaliação importante. Segundo, as 2 formas de autoimpedimento. Uma que altera o comportamento e outra que prepara a interpretação. E terceiro, como descobrir se um problema apareceu no caminho ou se foi silenciosamente recrutado para proteger a sua imagem. No final, eu vou propor uma auditoria de 24 horas, não para acabar com toda a autossabotagem, mas para flagrar o momento exato em que um obstáculo deixa de ser um acidente e começa a virar proteção. Eu sou João Paulo Mori e este é o Laboratório Mori. Aqui nós investigamos os mecanismos invisíveis que influenciam nossas escolhas, nossos projetos, nossos negócios e a história que contamos sobre quem somos. Se você prefere perguntas desconfortáveis a respostas fáceis, inscreva-se aqui no canal e entre para o laboratório. A pesquisa internacional chama o mecanismo de hoje de self-handicapping. Em português, podemos falar muito em autoimpedimento. É uma estratégia antecipatória de autoproteção. A pessoa cria ou reivindica um obstáculo antes de um desempenho importante, para que um possível fracasso possa ser atribuído ao obstáculo e não à capacidade. Essa definição muda completamente a pergunta. Em vez de perguntar apenas por que eu não fiz o que eu precisava, nós perguntamos o que ficou protegido porque eu não fiz. Imagine um profissional que chamaremos de André. Ele trabalha há meses numa proposta capaz de abrir um novo mercado para a sua empresa. Ele domina o assunto, recebeu bons sinais do cliente, conhece a equipe e sabe que aquela reunião pode mudar sua posição no negócio. Durante 3 semanas, André faz tudo o que parece trabalho.
pesquisa novas ferramentas, troca a identidade visual da apresentação, reorganiza os conteúdos, assiste a mais uma aula sobre negociação, aceita 2 demandas que poderiam esperar e decide que os números finais serão revisados quando houver concentração suficiente. Na véspera, a concentração suficiente não aparece. O que aparece é urgência. Ele atravessa a noite, chega cansado, antes de abrir a apresentação, comenta com 2 pessoas: não tive tempo de preparar como eu gostaria. Essa frase parece apenas um relato, mas ela também instala uma moldura. Se a reunião for ruim, o problema foi o tempo. Se for mediana, André não estava no melhor momento. Se for excelente, o talento parece ainda maior. Ele conseguiu apesar de tudo. Esse é um dos motivos pelos quais o autoimpedimento é sedutor. Ele não oferece apenas uma defesa para a derrota. Também pode aumentar o prestígio de uma vitória. Você perde e preserva a capacidade, ou vence e parece capaz de produzir muito sem sequer ter tentado por inteiro. Vamos colocar o processo em câmera lenta. Primeiro, aparece uma situação relevante para a identidade. Não é qualquer tarefa, é a apresentação que pode revelar competência, o lançamento que pode receber indiferença, a proposta que pode ser recusada, a conversa que você pode descobrir que não está pronto. Depois surge incerteza sobre a capacidade. E se eu não for tão bom quanto imagino? E se o mercado não responder? E se eu me dedicar e o resultado continuar pequeno? Em seguida, o sistema procura uma saída interpretativa, algo que permita dizer depois: o resultado não mediu quem eu realmente sou, então o obstáculo aparece. Às vezes como ação, às vezes como uma frase, e o teste fica contaminado antes de começar. A pessoa não precisa planejar esse ciclo conscientemente. Não se senta e decide: hoje vou sabotar meu projeto para proteger a minha autoestima. O processo pode se apresentar como cansaço, desorganização, excesso de ambição, perfeccionismo ou prudência. E é por isso que ele é difícil de perceber. O obstáculo parece ser o problema, mas também está prestando um serviço psicológico. Na literatura é útil distinguir 2 formas. A primeira é o autoimpedimento comportamental. Você faz algo que reduz de verdade a probabilidade de um bom resultado. Começa tarde, dorme pouco antes da reunião, não pratica a apresentação, aceita uma meta impossível em vez de uma meta exigente e realista, muda o escopo quando deveria concluir, abre 3 projetos para não expor nenhum deles a uma avaliação completa. O obstáculo entra no desempenho. Ele não é apenas uma narrativa, ele piora as condições. E a segunda é o autoimpedimento alegado. Aqui, a proteção entra principalmente na interpretação. Antes da avaliação, você anuncia: não estou preparado, nem levei tão a sério, foi só uma tentativa.
estou numa semana péssima. Talvez a afirmação seja verdadeira. O ponto não é acusar a pessoa de mentir. O ponto é observar por que essa informação precisa ser transmitida antes de alguém ver o resultado. É como inserir uma nota de rodapé na própria tentativa. Não use o que acontecer aqui para concluir nada sobre minha capacidade. Agora voltamos a André. A reunião não foi um desastre, mas também não produziu a resposta que ele esperava. O cliente fez perguntas que a proposta ainda não conseguia responder. André saiu aliviado e ao mesmo tempo frustrado. Frustrado porque perdeu o avanço, aliviado porque ainda podia dizer: eu não estava nas condições ideais. O problema é que ele não recebeu um dado limpo. O cliente rejeitou a estratégia. A comunicação estava fraca. Os números eram insuficientes. Ou a reunião foi prejudicada pelo cansaço, pela ausência de ensaio e pela revisão tardia. André preservou a imagem da capacidade, mas ele perdeu a informação que permitiria desenvolver essa capacidade. Pesquisas sobre o tema encontram justamente esse custo. Pessoas mais propensas ao autoimpedimento podem reduzir o esforço antes de uma avaliação, apresentar desempenho pior e interpretar o resultado de uma maneira que preserve concepções específicas de capacidade. E existe uma ironia adicional. Quando a estratégia se repete, outras pessoas começam a percebê-la. Estudos com adultos em contexto de trabalho indicam que justificativas frequentes podem perder credibilidade e prejudicar a impressão de observadores. Ou seja, o mecanismo criado para proteger a imagem pode, com o tempo, desgastar exatamente a imagem que tentava preservar. Vamos fazer aqui um teste rápido. Eu vou dizer 5 frases. Não tente se explicar, apenas observe qual delas produz reconhecimento. Quando algo importa muito, eu encontro tarefas secundárias que parecem urgentes. Antes de mostrar um trabalho, eu aviso porque ele não representa meu melhor. Escolho metas tão grandes que o fracasso já vem acompanhado de uma explicação respeitável. Mudo o plano perto da entrega e depois concluo que faltou tempo. Sinto alívio quando uma dificuldade externa torna impossível descobrir como eu me sairia em condições honestas. Se uma frase incomodou, não transforme isso em um diagnóstico. Use como uma pista. A pergunta não é eu sou uma pessoa autossabotadora. A pergunta é em qual situação eu preciso que o resultado permaneça discutível. Nem todo autoimpedimento parece falta de ambição. Alguns parecem ambição excessiva. Uma pesquisa clássica investigou a escolha de metas inalcançáveis como possível estratégia de autoimpedimento. Isso ajuda a compreender um comportamento comum em projetos e negócios. A pessoa escolhe um objetivo tão desproporcional que quase qualquer resultado insuficiente pode ser atribuído à dificuldade da meta.
ela não promete conseguir os primeiros 10 clientes. Promete dominar o mercado. Não define uma versão testável, define a plataforma completa. Não agenda 3 conversas comerciais, decide que precisa construir toda a autoridade antes de falar com alguém. Por fora parece grandiosidade, mas por dentro pode funcionar como proteção. Uma meta realista produz um teste, uma meta impossível produz uma narrativa. Aqui precisamos estabelecer um limite importante. Existem restrições reais. Uma doença, uma falta de recursos, ambientes de trabalho abusivos, desigualdade de oportunidades, responsabilidades familiares, imprevistos que nenhuma organização elimina. O laboratório, ele não existe para transformar todo problema estrutural em falha individual. Também não existe para dizer que uma pessoa precisa trabalhar no limite para provar alguma coisa. Um teste limpo não é um teste perfeito. É um teste em que você reduz os obstáculos controláveis sem negar os obstáculos reais. Use esta pergunta para separar as duas coisas. Este obstáculo chegou sem que eu pudesse evitá-lo, ou eu possuía alguma margem de ação e preferi mantê-lo disponível? Às vezes, a resposta será: eu realmente não tinha escolha. Isso não é autoimpedimento. Às vezes, a resposta será mais incômoda. Eu podia ter protegido 2 horas pedindo ajuda ou reduzido o escopo, mas não fiz. É nessa mensagem, nessa margem, que a investigação começa. Nas próximas 24 horas, escolha uma situação profissional que será avaliada em breve. Uma entrega, uma reunião, uma proposta, uma publicação, um contato comercial. E responda com sinceridade 4 perguntas. A primeira: qual resultado me deixaria vulnerável? Não responda apenas fracassar. Seja específico. Descobrir que a ideia ainda não convence? Qual a habilidade precisa de treino? O que o cliente não percebe quanto ao valor? Pergunta 2. Qual explicação eu provavelmente usaria? Falta de tempo? Cansaço? Escopo grande? Pouca preparação? Mercado difícil? Pergunta 3. Essa explicação já está sendo construída? Observe o calendário, as escolhas e conversas, não apenas as intenções. E a pergunta 4. Qual obstáculo controlável posso remover hoje? Não tente garantir o sucesso. Remova apenas uma interferência. Proteja 90 minutos. Reduza uma parte do escopo. Envie uma pergunta. Faça um ensaio. Conclua antes de melhorar. O objetivo é simples: impedir que a explicação de amanhã seja fabricada pelas decisões de hoje. Talvez você não esteja apenas evitando o fracasso. Talvez esteja evitando um resultado que pareça definitivo demais. Por isso, deixa uma saída. Uma noite mal dormida, uma meta impossível de alcançar, uma preparação incompleta, uma frase que avisa antes do teste que o teste não vale. O obstáculo reduz a ameaça imediata, mas também reduz a qualidade de informação.
e uma vida sem informação confiável pode preservar o potencial por muitos anos, sem nunca transformá-lo em competência. No próximo episódio, nós vamos entrar na recompensa mais escondida desse mecanismo. Por que é tão sedutor parecer capaz? Por que algumas pessoas preferem viver com a ideia de um grande potencial a descobrir na prática o tamanho atual da própria habilidade? E por que uma tentativa parcial permite que a fantasia sobreviva a qualquer resultado? Se você identificou um obstáculo criado antes de uma oportunidade, escreva aqui nos comentários: eu vi o obstáculo. Não precisa contar o projeto. A frase serve apenas para marcar o instante em que o mecanismo deixou de ser algo invisível. Inscreva-se no canal, compartilhe esse episódio com alguém que sempre parece chegar quase pronto às oportunidades decisivas e entre na investigação dessa semana. Até o próximo experimento.